Então, exercício 12, propostos do capítulo A2. Numa corrida, Rubens Barrichello segue atrás de Felipe Massa em um trecho de pista reto e plano. Inicialmente, os dois movem-se com velocidade constante, de mesmo módulo, direção e sentido. Ok? Então, esse primeiro momento, ele está contando uma história de uma corrida em que tem dois corredores. Um corredor está à frente e tem um outro corredor que está atrás. O corredor que está à frente, ele está com uma certa velocidade. Vamos colocar para a direita. O corredor que está atrás, ele vai ter uma velocidade na mesma direção, mesmo sentido, e mesmo módulo, ok? Então, mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Se eu colocar a velocidade do que está à frente para a direita, o que está atrás também vai ser a direita, tá bom? Eu vou até dar valores aqui para vocês entenderem e compreenderem mais fácil a nossa discussão. Eles falaram que a velocidade estava na mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Então, se o da frente, que é o Felipe Massa, na frente, e Rubinho Barrichello atrás. Rubinho Barrichello sempre atrás, né, gente? Pelo amor de Deus, até no exercício vestibular o homem fica para trás. Então, continuando. Se o Massa ele está com uma velocidade, por exemplo, de 50 metros por segundo, o Rubinho, nesse primeiro momento, ele também está com uma velocidade em relação ao asfalto, né? Em relação à pista, de 50 metros por segundo também, ok? Então, os dois estão com a mesma velocidade em relação ao asfalto. Qual é a consequência disso? Que a cada segundo que passar, Rubens Barrichello vai deslocar 50 metros para a direita e o Massa também vai deslocar 50 metros para a direita. E isso vai garantir que a distância entre eles aqui, ó, a distância entre Rubens Barrichello e Massa não varie, beleza? O que eu posso concluir com isso? Eles estão em movimento em relação ao asfalto, mas um em relação ao outro estão em repouso, beleza? Então, neste primeiro momento, a velocidade de Rubinho em relação ao Massa ou de Massa em relação ao Rubinho é de 0 metros por segundo, porque a distância entre eles não está variando nenhum metro a cada segundo que se passa, ok? Beleza? Isso é importante saber, porque a questão vai discutir não da velocidade deles em relação ao solo, e sim a velocidade deles um em relação ao outro. Então, essa foi a primeira situação, que eu posso afirmar, então, nesse primeiro momento, que a velocidade de Massa em relação ao Rubinho, ou Rubinho em relação a Massa, ela vai ser igual a 0. Então, a velocidade, que eu vou chamar de velocidade relativa, um em relação ao outro, vai ser igual a 0 metros por segundo, porque eles vão estar em repouso. Ficou claro isso, gente? Um corpo pode estar em movimento, você lembra que eu falei que todo corpo pode estar em movimento e repouso simultaneamente, depende do referencial. Legal. Continuando a conversa, então. No instante T1, Felipe aumenta a velocidade de seu carro com aceleração constante. E no instante T2,
Barrichello também aumenta a velocidade do seu carro com a mesma aceleração. Considerando estas informações, assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o módulo da velocidade relativa entre os dois veículos em função do tempo. Então, vamos lá. Esse foi a primeira faixa de tempo, que a velocidade 1 em relação ao outro é 0. O segundo momento, que é a partir de T1, o que aconteceu? Vamos lá. Aconteceu que o massa, além de ter a velocidade, ele gerou nele uma aceleração. Então, ele tem uma velocidade para a direita, que inicialmente era de 50 metros por segundo e gerou uma aceleração. A aceleração que ele gerou é uma aceleração que vai estar na mesma direção e sentido da velocidade, ok? E essa aceleração, ela teve um valor constante. Vão atribuir um valor só para vocês entenderem, fica mais fácil de entender o comportamento. Quando dão letras generalizadas, galera, atribui valor, que fica muito mais fácil. Vamos imaginar que ele gerou uma aceleração nele de 5 metros por segundo ao quadrado. Enquanto isso, o Rubinho Barrichello, ele permaneceu mantendo a sua velocidade de 50 metros por segundo. Então, aqui eu venho, ele manteve a sua velocidade em 50 metros por segundo, tá? Qual que é a consequência disso? Isso aqui foi a partir de T1, entre T1 e T2. Então, vou ter o Rubinho aqui atrás, Rubinho Barrichello, Rubinho Pé de Chinelo e o nosso Felipe Massa, o traumatizado, que depois que tomou uma parafusada na cabeça, nunca andou nada na vida dele mais. Então, beleza. 50 metros por segundo. A partir desse instante que o Felipe Massa gerou essa aceleração, a cada segundo que passar, a velocidade dele vai estar sempre aumentando. Então, no tempo T0, no tempo T1, que vai iniciar o movimento, eles continuam ainda em repouso um em relação ao outro, que a intensidade do movimento deles nesse sentido estão iguais. Mas passou um segundo. Vamos lá, quer ver? Passou-se um segundo. O que vai acontecer com a velocidade de Rubinho? Vai ficar 50. Passou um segundo, o mesmo intervalo de tempo. O que aconteceu com a velocidade do Felipe Massa? A velocidade do Felipe Massa, após um segundo, ela vai para 55 metros por segundo. A do Rubinho continuou em 50. Então, neste momento, o Massa já vai ter movimento em relação ao Rubinho, porque a velocidade dele está maior que a velocidade do Rubinho. Maior em quanto? 5 metros por segundo. Se ele mantivesse, por exemplo, em 55 metros por segundo, qual seria a velocidade de Massa em relação ao Rubinho? Seria de 5 metros por segundo. Porque com o passar de um segundo, Rubinho teria andado 50 metros e Massa teria andado 55. Então, o Massa teria andado 5 metros a mais que ele naquele segundo, se essa velocidade mantivesse constante. Mas no próximo segundo, a velocidade dele já não vai ser mais 55, vai ser quanto? 60. Passou mais um segundo, vai ser quanto? 65. Mais um segundo, 70. A cada segundo que passar, enquanto a aceleração estiver atuando em Massa
na mesma direção e sentido da velocidade, a cada segundo ela aumentaria em 5 metros por segundo. Então, a velocidade de massa em relação a Barrichello vai ficando cada vez maior. Se a gente pensar nesse momento aqui, ó, qual que seria a velocidade de massa em relação a Rubinho? Neste momento, se eu pensar que Rubinho andaria 50 metros em um segundo, Massa já andaria 70. Ele andou 20 metros a mais neste segundo. Então, a velocidade relativa do Massa em relação ao Rubinho só está aumentando. E a questão é que a gente marque o gráfico de velocidade relativa de Massa em relação a Rubinho ao longo desse tempo. Então, se a gente parar para pensar, o primeiro trecho que representa o gráfico de velocidade por tempo está certo em todos. Sim? Porque a velocidade de um é zero em relação ao do outro. No segundo intervalo de tempo, que é entre T1 e T2, a cada instante que passa, de acordo com os valores que a gente atribuiu, a velocidade de massa está 5 metros por segundo a mais que a do Rubinho. Então, ela está ficando cada vez maior. Se ela está ficando cada vez maior, eu não posso marcar nem a letra C, nem a letra D. Está falando que no instante T1 entre T2, a velocidade gerou uma velocidade relativa em relação à massa e Rubinho, e ela permaneceu constante, mas não permaneceu constante, porque a velocidade de massa só estava aumentando cada vez maior. Ficou claro? Beleza. Depois, o que aconteceu no terceiro instante? No terceiro instante, eu vou até aproveitar a imagem que está aqui. Imagine que foi aumentando a velocidade, até chegar nessa situação de 70 metros por segundo a velocidade de massa e 50 metros por segundo a velocidade de Barrichello. Foi? Aí, nesse instante, o que aconteceu? Barrichello também impôs uma aceleração no seu veículo. E a aceleração que Barrichello impôs foi de mesma intensidade que a aceleração que o Massa colocou. Então, ele também colocou uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Em que momento que ele fez isso? Ele fez isso no momento T2. Então, a partir de T2, o que vai acontecer? A velocidade dos dois vão estar aumentando. Então, passou um segundo depois de T2, a velocidade de massa, que era 70, vai para quanto? 75 metros por segundo. A velocidade de Rubinho, que era 50, vai para quanto? 55. A diferença aqui ficou em quanto? 20 metros por segundo. Beleza? Então, a velocidade relativa de massa em relação ao Rubinho é de 20 metros a cada segundo. Que a cada segundo, Massa andaria 75 metros, Rubinho andaria 55 metros. E aí, a distância que o Massa está andando a mais do que ele seria de 20 metros a cada segundo. Galera, isso não é soma de vetores. Isso é determinação de velocidade relativa. Tem gente que fala a mesma direção, mesmo sentido, soma. Então, 50 mais 50 ali, a velocidade relativa ia ser 100. Não, isso não é soma de vetores. Mesmo porque vetores, a gente só soma vetores que estão atuando no mesmo corpo. Ok? E 2, a gente só soma vetores de mesma grandeza. Nunca esqueçam isso. Mas vamos lá, continuando. Passou mais um segundo. O que vai acontecer com a velocidade de massa? De 75 vai para 80. De Rubinho, de 55, vai para 60. Então, se foi gerando a aceleração, a mesma aceleração, a diferença da velocidade entre eles vai se manter. Então, neste caso, se manteria uma velocidade relativa de massa em relação a Rubinho de 20 metros por segundo. Então, a velocidade no terceiro instante, a partir de T2, no terceiro instante, a velocidade relativa de massa em relação ao Rubinho vai existir? Vai, porque ele vai estar sempre andando mais do que o Rubinho, ok? Mas a diferença dessas velocidades vão
se manter, o que mostra para a gente que a velocidade relativa vai se manter, ok? Então, com isso, eu posso eliminar a alternativa B e marcar a alternativa A, que está tudo correto nessa representação gráfica. Foi? Beleza? Ficou claro? É uma questão, galera, que só de ler e tentar ver o gráfico fica difícil enxergar. Por isso que eu peço sempre que vocês desenhem a situação para que vocês fique mais claro na mente de vocês. E, às vezes, se por letras, pela generalização, vocês não estão conseguindo chegar numa conclusão, atribua valores, obedecendo às condições do exercício, mas atribuam valores. Fica muito mais fácil de enxergar, tá? Então, a resposta dessa questão é a letra 12, a letra A, tá? Um abraço aí, vamos para a próxima questão.